Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa IP. Hoje vamos falar sobre um tema super importante que é o respeito ao professor em sala de aula. E para isso a gente teve o prazer de entrevistar o professor Alan, que além de ser um mestre da aula, é um expert em deixar a aula mais dinâmica. É isso mesmo, o professor Alan, ele é o salvador da pátria, ele nunca deixa a peteca cair, ele sempre faz atividades, brincadeiras interativas e, é claro, ele faz questão de fazer com que todo mundo tenha entendido o seu conteúdo. Ele é basicamente um super-herói da nossa sala de aula. E é claro, nós não podemos deixar de perguntar para o professor: você já passou por alguma situação de desrespeito durante a sua aula, né? E se sim, como você reagiu? O professor pegou e respondeu pra gente que ele enfrentou algumas grosserias, sim, mas nada muito grave, assim. Que quando isso aconteceu, ele simplesmente respondeu com uma boa dose de sarcasmo e ironia. E vamos combinar, quem não ama um professor com um bom senso de humor, né? Agora, em atitudes mais comuns de desrespeito, o professor Alan nos contou que são mais problemas sonoros, como conversas paralelas, notificações de celulares ou até mesmo vídeos rolando durante a aula, né? Que isso atrapalha bastante. Imagina o caos que deve ser se ninguém presta atenção. E também tem a pessoa que não presta atenção na aula, que isso atrapalha bastante o professor. Qual é a causa de tudo isso, afinal? Bom, o professor Alan acha que vem de muitos fatores, desde imaturidade, insegurança, seja por talvez esteja fazendo um curso que não tenha vontade, ou talvez por ter algum problema em casa. Bom, é a mistura de vários fatores. Perguntamos também para o professor como ele lida com esses comportamentos. E ele disse para nós que sempre a atitude dele depende do aluno e como ele age. Se o aluno pega e extrapola demais, ele pega e ele não hesita em chamar a coordenação para cuidar da situação. Em resumo, ele sempre tem total controle da situação. O professor Alan falou que nunca teve grandes desrespeitos durante a sua aula, mas já aconteceu algumas discussões entre alunos que ele teve que ser um mediador para poder apaziguar a discussão. Quando perguntamos ao professor Alan se o desrespeito de alguma forma já desincentivou ele a ensinar, ele respondeu com sinceridade da seguinte forma: sim, principalmente quando a turma não responde a nenhum estímulo. Mas o professor não desiste fácil e ele sempre está se reinventando para conseguir alcançar a turma de um jeito diferente e novo. A gente brinca e fala que o professor Alan é o inimigo da mesmice. Agora, sobre como prevenir o desrespeito, ele foi bem direto. Isso começa em casa. O professor Alain acredita que a educação e o respeito são valores que vêm da família. A escola pode até tentar ajudar, mas o respeito começa na educação familiar. E se precisar, ele acredita em punições exemplares desde que a situação exija. Para encerrar, o professor também disse a importância que é o respeito como valor fundamental para a vida. Afinal, respeito não é algo que se deve trazer apenas em sala de aula. Afinal, se você não respeita um professor, você vai respeitar a quem? E assim, a gente agradece imensamente ao professor Alain por compartilhar tanto conhecimento e sabedoria com a gente. É isso, pessoal, vamos levar o respeito para todos os aspectos da vida, porque, como ele mesmo disse, é um valor que vem de casa e deve ser aplicado sempre. Muito obrigado pela atenção e lembre-se, o respeito não é apenas para o professor, é para todo mundo. E vamos fazer isso começar dentro da sala de aula.